Vamos lá, minha querida. Eu acho que quando você fala de vetores que não está, né, entendendo muito bem, logo aqui ele dá aqui uma breve explicação. Vetores, né, são grandezas, né, onde tem que haver, para ser vetor, né, tem que ter um número, tem que ter uma unidade, né, de medida, tem que ter direção e tem que ter sentido. Lembrando que esse número, né, é qualquer número dentro dos reais. Lembrando que essa unidade, né, de medida, né, tem que ser, né, daqui como exemplo, né, unidade de força, né, unidade de velocidade, direção, né, direção ou vai ser horizontal ou direção irá ser vertical. Já sentido, se ele for, né, na horizontal, irá ser da esquerda para a direita, né? Ou então, né, da direita para a esquerda. Se o sentido ele estiver na direção vertical, então irá ser de cima para baixo, ou então irá ser de baixo para cima, certo? A gente diz que um vetor ele é representado por uma reta, mas esta reta ela tem que ser orientada, né? Essa reta aqui, ó, ela está na direção horizontal e está da esquerda, ó, começa na esquerda e vai, ó, para a direita, tá certo? Aí eu vou colocar aqui o símbolo de vetor, tá certo? Onde aqui, ó, o início a gente chama de origem e o final, onde tem a seta, a gente chama de extremidade, tá certo? Pronto. Aí, a partir disso, a gente tem algumas operações, né, com vetores, né? Operação de soma, subtração, né, e multiplicação, né? E aí, né, quando eu tenho, né, dois vetores, né, tem várias propriedades. Eu vou aqui usar aqui as questões da lista, né? A lista, primeira questão da lista 2, que é onde tu me pediu, ela assim fala que a adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta em um vetor cujo módulo vale 8. Lembrando que o módulo, certo? O módulo é o número mais a unidade, certo? Quando estes vetores são colocados perpendicularmente entre si, o módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. Portanto, os valores dos módulos desses vetores são, vamos lá, ele aqui primeiro, né, ele está falando que
ele tem dois vetores perpendiculares, certo? Ele está dizendo assim, que tem dois vetores, certo? Vetor A e vetor B, aonde ele vai e fala que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, mas ele não fala quais são. Mas ele vai e fala assim, ó, que a adição, né, adição, então, quando eu pego o vetor A mais o vetor B, certo? Eu vou resultar em um vetor cujo módulo, então, A mais B, resulta em um vetor que vale 8. Esse vale é o mesmo que igual, certo? Tranquilo? Então aqui a gente tem a primeira equação. Dois vetores, ó, A e B, de mesmo sentido, que quando houver adição, soma, vai valer 8. Aí você vai e me pergunta, Antônio, mas aqui não tem que pôr essa representação? Quando ele falar em módulo, você não vai pôr isso daqui, tá certo? Vamos lá. Quando os vetores A e B são colocados perpendicularmente, aí ó, perpendicularmente é quando forma um ângulo de 90 graus. Então, quando os vetores são colocados perpendicularmente, certo? O módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. Olha só, quando eu tenho algo perpendicular, isso daqui ó, forma o que? Triângulo retângulo. Então, como forma triângulo retângulo, eu uso o que? Teorema de Pitágoras. A, B e C. Aí eu vou ó, e faço isso daqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Ele disse que isso daqui, né, vai ficar igual que a 4 vezes a raiz de 2. Só que pela fórmula, né, do teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, isso daqui fica elevado a 2. Pronto. A partir desse sistema, certo? Dá para você encontrar quanto vale o módulo do vetor A e B, certo? Aí o resto aí você vai e faz. Aqui é a questão 1. Vou aqui para a questão 2, certo? Questão 2. A questão 2, ela vai e fala que o vetor V tem módulo igual a 10 e localizado na origem do plano XY. Então eu tenho ó, o plano, né, X, Y, X e Y. Aí ele vai e fala que esse vetor V
ele vai e fala que esse vetor V, ele parte da origem entre o eixo x e y, certo? O vetor V, certo? E forma um ângulo de 30 graus. Forma um ângulo de 30 graus, certo? Ele quer que eu encontre, certo, as componentes, né? Componentes ou projeção, certo? No eixo X. Então ele quer que a gente ache Vx, componente Vx. Vamos lá. Onde ele vai e diz que o V, o módulo de V vale 10. Foi isso? 10 centímetros. Não é metro. 10 centímetros. Aqui, quando ele fala de componentes, eu vou decompor, né? Eu vou dividir, certo? Eu vou dividir este vetor, esta reta, em 2. Eu vou dividir esta reta no eixo Y e vou dividir esta reta em X, certo? Ou então eu vou colocar sombra no eixo Y e X. Como é que eu faço isso? Eu vou, faço aqui esses tracinhos aqui na vertical, certo? E na horizontal. Onde esse vetor no eixo X, ele vai ficar assim. Aqui é o Vx. E no eixo Y ele vai ficar assim. Vy. Tá certo? Se você prestar atenção, esta reta aqui é esta mesma aqui, ó, certo? Tem a mesma medida. Esta reta aqui na vertical, ela tem a mesma medida que este lado. Então eu posso, ó, pegar esta reta e levá-la para cá. Quando eu faço isso, você presta atenção que isso daqui é um triângulo retângulo. E se isso daqui é um triângulo retângulo, certo? Eu aí agora eu vou, né? Ou eu posso usar teorema de Pitágoras, certo? Mas aqui fica ruim para mim usar ele, por quê? Porque eu tenho apenas, né, um lado, né, que é o V, que é 10. Como eu tenho apenas um lado e ele deu o valor desse ângulo, aí eu tenho que usar o que? Trigonometria, certo? Vamos lá, ó. Trigonometria do triângulo retângulo. Seno do ângulo alfa é quem? É o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo alfa é igual a cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. Vamos achar isso daqui. Primeiramente, isso daqui, ó, seno do ângulo. O ângulo aqui é 30. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto ao ângulo. É o lado oposto ao ângulo de
30, o lado que está oposto, que está em frente ao ângulo de 30 é esse daqui. E nós vimos que esse daqui é VY. Então aqui eu vou pôr, ó, VY, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado V. Então, vou colocar aqui V, certo? Seno de 30, né? Se você for atrás, certo? Dá 1/2, né? Isso daí não se preocupa que eu irei dar na prova. Aqui eu não dei porque era para que você fosse atrás, certo? Igual a VY, que não tem, sobre V. O V quanto é? É 10. Aí você acha o valor de VY. Cosseno de 30, cosseno, o ângulo aí é 30, né? É igual a cateto adjacente ao ângulo, é o lado que está ligado ao ângulo de 30. O lado que está ligado ao ângulo de 30, ó, é esse daqui, VX. VX dividido pela hipotenusa é o lado V. Pronto. Cosseno de 30, você vai atrás de pesquisar quanto é e vai achar VX, tá certo? Porque V ele já lhe deu. Tranquilo?